Eu sou o Bruno Sancari e esse é o Desk Talks. E você está assistindo o primeiro Desk Talks em áudio e vídeo. Aproveita para você já comentar e dizer o que você achou sobre esse novo formato. Hoje a gente vai falar com a Natália Lima e ela é CEO da Kerouac Software. E a gente vai falar sobre gestão financeira. É um papo que vale muito a pena ser ouvido. A gente gravou esse podcast num formato todo especial e dedicado para você. Aproveita para curtir e compartilhar com as pessoas que você acredita que esse material faz sentido. Olá, Bruno. Primeiro, obrigado pelo convite de estar aqui. Bom, eu comecei a trabalhar desde os meus 14 anos e a primeira empresa que eu entrei foi uma empresa de tecnologia. Então, eu aprendi muita coisa desde lá, errei muito também. Eu lembro que até na primeira empresa onde eu trabalhei, a gente errava muito, principalmente no controle de estoque, porque a gente trabalhava com peças, trocas de peças. Era uma empresa de, não 100% tecnologia, mas tinha manutenção, enfim. E primeira coisa que eu fiz quando entrei lá foi trabalhar no estoque. E eu fiquei louca lá de ver tanta peça, tanta coisa para organizar. E aí onde eu me aprofundei muito no Excel, foi lá que eu me apaixonei pelo Excel, porque não tinha sistema, não tinha nada, e eu tinha que controlar tudo que entrava, tudo que saía, e tinha um fornecedor lá que, além disso, eu tinha que negociar com ele a compra dessas peças. Então, eu fui aprendendo coisas de negociação, de controle, e comecei a me apaixonar por números de certa forma. Então, eu tive a oportunidade dentro dessa empresa de trabalhar na área administrativa. Então, primeiro eu fui pro fiscal dessa empresa. Então, como eu já disparava os produtos, eu acabei indo para a parte da saída efetivamente. Então, era uma empresa que fazia manutenção de monitor. E aí eu acabava tendo que pegar esses equipamentos e discriminar peça por peça na nota fiscal. Na época era emissão de nota na mão, então eu passava horas escrevendo produto por produto, e se errava era um saco, porque tinha que ficar refazendo, e era talão de nota que não podia cancelar. E eu fui acabando aprendendo situações dentro da área administrativa, fiscal, finanças, porque eu estava muito ligada ali. E aí eu saí da área do fiscal e fui ser auxiliar administrativo na época do dono da empresa, porque eu já conhecia muito bem a ponta, né, a entrega para o cliente final, e aí eu fui para a parte de trás, né, que foi a parte de cobrar o cliente, que eu fazia a parte do faturamento em si. E aí eu peguei tantos erros, sabe, que a gente percebe que tem uma certa dificuldade. E eu sentia antes eu não via isso, mas hoje eu consigo ver o quão importante era se ter o controle. Então eu sempre fui muito organizada com as minhas coisas e eu não conseguia ver aquilo tudo muito bagunçado. De certa forma, quando eu fui para o faturamento, eu estava meio que atrelado ao financeiro, a contas a pagar. Aí eu acabei me envolvendo com folha de pagamento, uma bagunça. Tipo, eu era um bombril e ficava fazendo tudo. Isso não mudou muito, mas... e eu acabei fazendo de tudo um pouco, e isso foi me trazendo muita experiência. Não ganhava muito, o que eu ganhava era para pagar a faculdade. Na época eu só estava estudando, então ia tudo para minha mãe lá. E aí, na época da faculdade, tudo que eu ganhava era para pagar a faculdade. E eu estava fazendo faculdade de arquitetura e urbanismo, nada a ver com isso, mas minha paixão foi a administração, foi viver aquilo todo dia. Arquitetura e urbanismo ainda é o meu hobby hoje, mas não é o que eu quero fazer para a minha vida. O que eu quero fazer é o que eu faço hoje, que eu faço com todo amor e carinho, que eu gosto muito de fazer, que no caso hoje com a Kerouac eu acabo transformando em empresas que eu via na situação que eu tinha antes, de não ter controle, de perder dinheiro muito fácil, de não se concentrar naquilo que também é importante. Não é só importante você entregar um produto, você vender, só que você não paga seus funcionários, e eu já vi muito isso. Empresas que não têm um controle acabam esquecendo de pagar folha.
E isso acaba trazendo um desgaste para dentro do negócio, porque o profissional que está lá, que vai fazer, porque a gente sabe que empresas são formadas por pessoas. Então, se o cara não recebe o salário dele, pensa o quanto que ele vai ser desmotivado para isso. Então, não é só trabalha, 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 e aí não tem um reconhecimento, que a gente sabe que o pagamento do salário acaba sendo um reconhecimento pelo trabalho que o profissional fez. Então, a gestão financeira, de certa forma, ela está vinculada a tudo. Ela está vinculada desde da limpeza que você faz no seu escritório, desde do pagamento ao funcionário. Então, você precisa se preocupar com tudo, você tem que se preocupar com tudo, porque se você não se preocupa com essas situações, você acaba perdendo a confiabilidade do seu negócio, você acaba perdendo pessoas boas, porque pessoas boas não querem trabalhar dentro de um lugar desorganizado, que não presta atenção naquilo que efetivamente tem que ser prestado atenção. E aí, no meio desse processo aí terminei a faculdade de arquitetura e aí eu senti a necessidade, eu falei, eu preciso fazer um curso, alguma coisa voltado dentro da área de administração, de controle de empresa, e aí surgiu a oportunidade de fazer um MBA em controladoria. E aí eu entrei de cabeça nesse curso. E aí uma das minhas teses foi justamente uma das empresas que eu trabalhei, porque era uma empresa super desorganizada. E eu usei o que eu aprendi no MBA para falar, para explicar dentro dessa empresa o que deveria ser feito melhor e de forma mais controlada. E aí foi um case bem bacana, porque eu consegui trazer uma história real que aconteceu comigo para poder colocar isso em prática. Como que surgiu, né, de certa forma, o Kerouac baseado em tudo isso? Porque até então eu só estava atrás da mesa, fazendo a gestão financeira de uma das empresas do nosso grupo lá. E aí a gente perdia muito tempo fazendo faturamento, perdia tempo e troca de ferramenta, e troca de solução, porque não funcionava, porque não atendia. Falei, porque a gente não faz uma pra gente, né? Então, a ideia era construir algo para nós, e nem era para ir para o mercado. E aí, com base nas nossas dores, nas nossas necessidades, a gente resolveu desenvolver uma solução que resolvesse o nosso maior problema, que era o faturamento. Porque a gente gastava dias fazendo faturamento. Eu lembro que chegava dia de faturamento, eu fechava a porta, colocava uma plaquinha lá na porta e falava assim, não entre, estou faturando, porque eu não queria ninguém me enchendo o saco lá, porque se errasse, teria que refazer de novo. E tinha uma época que ainda não era sistematizado, e na outra empresa de consultoria a gente vendia máquinas, vendia computadores. E aí eu tinha que discriminar item por item lá na nota. E quando ainda era a nota na mão, tinha que escrever item por item. Não podia errar, porque nota rasurada não podia ir para fora. E aí a gente foi e começou a usar um sistema de Minas até, um amigo nosso. E aí, nesse sistema, a gente conseguiu automatizar o processo de faturamento de uma forma mais rápida. Então, a gente usava uma impressora matricial na época, que era super barulhenta, mas que a gente conseguia, já não era mais escrevendo, era no talão lá e nheque ia fazendo lá a impressão dessas notas. E aí, depois disso, aí veio outros softwares no mercado para poder agilizar isso. Eu lembro que na época da matricial eu gastava mais de 10 dias para fazer o faturamento dos clientes, porque eu tinha que imprimir todas as notas, dobrava todas essas notas, colocava no envelope e levava no correio. Então, e a gente sempre fez o faturamento sempre no dia 1º do mês. E aí, quando o dia 1º caía no sábado, então eu tinha que trabalhar no sábado, não que isso era um problema, mas que eu tinha que ir no sábado lá no correio e entregar, porque se a nota não chegasse a tempo, o cliente não ia me pagar. Então, como automatizar essas dores, né? Como que a gente conseguiria evitar isso? E aí a gente usou alguns softwares do mercado para poder agilizar esse processo. De 10 dias a gente passou para 3 dias e foi super massa, porque você já tinha ganhado um tempo monstro lá para poder garantir o faturamento. Mas ainda não era o suficiente. E aí o Kerouac foi nascendo de acordo com essa necessidade, que a nossa dor era o faturamento. Falei, eu não quero gastar um dia para fazer o faturamento. Quero faturar todos em menos de horas. E aí um dos nossos cases de sucesso é essa empresa que a gente
que a gente foi a primeira no Kerouac, foi justamente isso, que de 10 passou para 3, de 3 passou para meia hora. Então, em meia hora eu faço faturamento de centenas de clientes e estou feliz. Então, eu ganho muito tempo com isso. Nossa, Nath, é uma história em tanto. Acredito que você tem muito a agregar ao podcast de hoje. E já vou ir direto para as perguntas. E afinal, Nath, o que é gestão financeira? Bom, a gestão financeira, ela nada mais é do que o conjunto de análises de informações que ela te ajuda a potencializar a tomada de decisão para sua empresa. Então, se você não tiver uma boa gestão, cuidado, porque você precisa se preparar para futuros, para não viver à mercê do acaso. E é isso. É legal. Nath, a maior parte do público da Desk é de prestadores de serviços de TI. E hoje eu queria falar especificamente da gestão financeira pensando nesses caras. Por que uma empresa de TI deve se preocupar com a gestão financeira? E é mais importante, é tão importante quanto qualquer outra empresa? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Legal. A gestão financeira não tem que ser uma preocupação só de empresas de tecnologia, empresas de TI. Mas a gente sabe que a maioria das empresas de tecnologia são formadas por técnicos. E aí eles acabam deixando de lado a parte da gestão financeira, porque o core deles, o conhecimento deles, aonde que eles aprenderam foi tudo que eles aprenderam na faculdade ou na vida voltada à área de tecnologia. E não adianta você só saber, principalmente para quem é o dono da empresa, ele tem que entender muito, muito claro os números para saber se a empresa está caminhando para o caminho certo, se o objetivo que ele pretende chegar ele está sendo atingido ou se ele está pagando para trabalhar. Eu costumo até fazer algumas perguntas. Se você sabe aonde que está realmente investido o seu dinheiro dentro da sua empresa, você sabe quais as contas que você tem para pagar, você sabe se está gerando lucro o seu negócio, se você está pagando para trabalhar. Agora, se você não sabe a resposta para essas perguntas, você precisa começar a ter esse entendimento, porque é super preocupante. Porque pode chegar uma hora que você vai ver que você está perdendo dinheiro e você acaba tendo que fechar as portas. Então, é isso. Legal. E você diria que tem elementos principais ou pilares que eu devo olhar, devo seguir, ou talvez regras, para poder trabalhar bem o lado da gestão financeira da minha empresa? Sim, acho que são 4 itens aqui que eu acho que a gente pode trazer como elementos fundamentais, que um é um bem simples e básico, mas que às vezes as pessoas não se preocupam tanto, que é olhar o controle do caixa da empresa. Olhar suas contas a pagar, suas contas a receber, se no final do mês vai dar para pagar as contas, você vai conseguir pagar seu salário, um projeto que você vendeu para algum cliente, você vai conseguir pagá-lo, ou você vai acabar tendo um custo maior e a conta não vai fechar na hora de fechar esse negócio. Um segundo ponto também que eu acho importante é o giro do estoque. A gente sabe que a maioria das empresas de tecnologia prestam serviços, mas atrelado a esse serviço, às vezes você entrega um produto. Então, como que você faz esse controle desse estoque? Você acaba comprando um lote de produtos e acaba não saindo. Então, como que você faz esse controle? Você tem conhecimento se o produto A sai mais do que o produto B, e aí o produto A, que é mais em conta, você compra um balde desse produto e acaba queimando dinheiro, porque estoque parado é dinheiro parado também. Então, acho que é uma das preocupações que não só a empresa de tecnologia, mas quem trabalha com produtos também tem que se preocupar bastante com isso. O outro ponto, que é a redução de custos, que quanto mais você conseguir enxergar onde você pode reduzir as suas despesas, os seus custos, aonde que você consegue negociar melhor na hora de comprar um produto que vá levar para o seu cliente, você consegue ter uma sobra de dinheiro melhor para investir em outras coisas. Então, eu particularmente, eu olho o fluxo de caixa todos os dias, e todos os dias a cada 3 horas, porque eu fico olhando aonde mais eu posso reduzir aqui, aonde mais eu consigo enxugar para poder investir em algum lugar que vai fazer mais sentido para o negócio.
E por último, não menos importante, e não para puxar a sardinha para o meu lado, que é um software de gestão financeira, um software de gestão que vai te ajudar a controlar tudo isso, controlar o estoque, controlar o seu caixa, controlar e te ajudar a ter esses dados de forma mais clara, principalmente os dados de como que você vai reduzir, ou se no Kerouac, por exemplo, eu consigo colocar lá, atrelado a um contrato, uma despesa, e eu consigo depois puxar se aquela despesa vai se pagar, ou se, no caso, se aquele contrato vai se pagar aquele custo que eu tive com aquele cliente. Então, o quão importante isso é. Nada contra Excel, nada contra planilhas, eu gosto muito de planilhas, mas se você conseguir ter de forma rápida esses dados, isso vai potencializar muito mais o seu negócio. Legal, Nath. E já que você falou sobre um sistema de gestão financeira, quando a gente vai escolher um sistema de gestão financeira, o que a gente tem que considerar para escolher o que seja apropriado para a minha empresa? Tem diferença de um software para uma empresa pequena, média ou grande? Todos são a mesma coisa? O que eu tenho que analisar quando eu quero escolher um software de gestão financeira? Acho que primeiro, software é o que mais tem aí, né? O primeiro ponto qual é o momento do seu negócio, aonde mais você está sentindo dor, sabe? Aonde mais você está sentindo falta. Eu preciso controlar e não tenho controle, então você vai procurar um software de gestão que te ajuda a ter esse controle. Eu tenho controle porque eu uso uma planilha e tal, mas eu perco muito tempo fazendo o meu faturamento, então você vai procurar um software de gestão que vai te ajudar a acelerar esse processo. Então, entender qual é o seu momento, qual é a sua dor hoje, aonde que você precisa encontrar esse buraco, né? Onde que você precisa atrelar e aí partir para a busca. Legal, Nath. Como eu faço para aprimorar a gestão financeira da minha empresa de TI? Tá. Como eu disse lá no comecinho, a gente sabe que a maioria dos profissionais de TI que estão abrindo seu negócio, que já têm o seu negócio, tem um conhecimento técnico do negócio dele. E aí, o que falta, às vezes, é o conhecimento na gestão. Então, a gente sabe que normalmente uma empresa pequena, o mesmo cara que vende o serviço é o mesmo cara que instala, é o mesmo cara que implanta, é o mesmo cara que cobra depois. E aí, às vezes, esse cobra que fica por último acaba ficando para depois. Então, se você não tem condições, investimento para colocar uma pessoa para fazer essa parte processual, e aí é você ainda que tem que fazer isso, você tem que pelo menos buscar um mínimo. Nós temos vários materiais bem legais lá no blog da Kerouac, então se você tiver interesse é só acessar lá no blog.kerouac.com.br e nós temos vários materiais bem bacanas lá que vai te ajudar a trazer essa educação, sabe? Que é super importante porque o mínimo você precisa saber, por mais que você tenha uma pessoa que vai lá, que vai fazer, que vai pagar suas contas, que vai cobrar o seu cliente, etc., você precisa pelo menos ter um mínimo de conhecimento para tomar a decisão, porque não é essa pessoa lá que vai tomar essa decisão, é o dono da empresa que vai, o negócio é seu. Então, você precisa ter um mínimo, saber para onde você quer ir. Então, você precisa ter um planejamento estratégico, isso a gente também tem lá no blog. Então, como que você vai ter todos esses dados para você conseguir chegar no seu objetivo? Nath, vocês têm algum e-book, algum conteúdo de valor para indicar para o pessoal? Tem sim. Recentemente a gente lançou um e-book que se chama 10 atitudes financeiras que farão você transformar o seu negócio e vai te ajudar bastante, principalmente para quem não tem nenhum tipo de conhecimento ou que tem o básico também, vai ajudar bastante. Então, tá lá no blog também. Legal, eu vou deixar o link aqui na descrição para você poder acessar esse material. Bom, Nath, no começo você falou sobre um case que de 10 dias vocês foram para meia hora no faturamento das notas. E eu queria saber mais sobre esses casos que tem no Kerouac, como que isso funciona, porque às vezes podem ter empreendedores que estão nos assistindo, ou nos ouvindo, que estão tendo as mesmas dores que esses caras e precisam descobrir como mudar esse processo. Você pode falar um pouco mais sobre isso? E também, já emendando, você podia falar também de histórias ruins que você encontrou em empreendedores ou empresas e como que houve uma transformação e eles melhoraram a partir daí. Bom, acho que todo dia eu escuto uma história diferente, né? Acho que primeiro eu vou falar de alguns clientes que a gente tem, que vieram com algumas dores parecidas até com a que eu tinha na época, antes do Kerouac, de perder tempo, faturando, enfim.
Mas um que acho que é legal trazer, não tinha controle nenhum, uma empresa grande até, não tinha mais de 5 pessoas dentro do departamento financeiro e não tinha controle nenhum. O dono da empresa não tinha noção se estava perdendo dinheiro, se estava tendo rentabilidade no negócio dele. E aí foi um dos clientes que eu peguei mesmo na mão, que eu mesma fui lá, implantei, porque eu queria ter um case de sucesso com aquele cliente. E aí eu fui lá para entender o negócio dele, entendi tudo o que acontecia, consegui identificar aonde que estavam as falhas, né, as dores, e a gente conseguiu encaixar o Kerouac dentro da gestão que ele tinha naquela época. Com isso, ele conseguiu visualizar que de 5 pessoas já não era mais necessário, porque ele estava com muito braço, sendo que ele poderia usar aqueles braços para estratégias. E não estou falando de eliminar, não, estou falando mais são braços que ele pôde usar de forma mais inteligente. Ao invés de usar alguém só para bater teclado lá e lançar dados em planilha, ele pôde colocar essa pessoa para fazer estratégia, para ver números e, sabe, ligar a luzinha vermelha lá quando algo estivesse errado. E esse foi um dos casos que ele conseguiu ter visibilidade dos números dele, conseguiu reduzir inadimplência, e era um cliente que tinha um alto... Ele estava com várias dificuldades, principalmente, não era por falta de dinheiro, e sim por falta de controle, porque ele deixava de pagar o fornecedor, não tinha controle, deixava de pagar, atrasava o fornecedor, e aí ele pagava juros e multa porque ele esquecia, porque ele não tinha um controle, as planilhas que ele trabalhava não era atualizada. Então, ele não sabia efetivamente se o que ia entrar de caixa ia suprir o contas a pagar dele. E aí, com o Kerouac, isso foi resolvido, porque ele teve essa visibilidade, o faturamento é feito pelo sistema e automaticamente atualiza o seu contas a receber. Então, ele tinha muito claro ali tudo que ia entrar, os clientes que eram inadimplentes na época dele lá, e ele conseguiu negociar, porque ele tinha aquela visão daqueles clientes que não pagavam, e antes ele não tinha, ele sabia que tinha um monte de cliente que devia, e aí ele não conseguia nem bloquear serviço, porque ele não conseguia saber quais. Ele sabia que devia porque ele sabia que não estava entrando dinheiro, mas ele não sabia chegar naquele cliente certo para falar, vou bloquear seu serviço, seu produto, etc., porque você está inadimplente comigo e vamos negociar isso daí. Um outro ponto também que ele conseguiu ter visão foi a questão dos fornecedores. Então ele conseguiu abrir isso de certa forma, todos os fornecedores que ele devia, então alguns que ele devia que ele nem sabia que devia, ele conseguiu reorganizar, renegociar, e hoje a gente o legal é que a gente conversa e eles falam pra gente assim, agora eu consigo ver os meus números de forma mais clara, consigo tomar decisão mais rápida. Ele está negociando com o investidor, e então se ele tivesse com aquela desorganização da época, ele não conseguiria mostrar dados pro investidor, por exemplo, não conseguiria mostrar o DRE dele, porque estaria totalmente desatualizado, errado, e nenhum investidor vai investir numa empresa desorganizada, né? Nath, foi um prazer receber você no Desk Talks de hoje. Se você só está nos escutando, saiba que o Desk Talks de hoje é em áudio e vídeo. Então eu vou deixar na descrição o link para o YouTube, onde você pode nos assistir e ver nossa carinha lá. Nath, muito obrigado por ter tirado um tempo para vir aqui, e esse momento é seu para suas considerações finais. Legal, Bruno. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui. Eu fico muito feliz quando eu recebo esse tipo de convite. Espero ter contribuído aí com um pouquinho da minha experiência. Aqui na descrição você vai encontrar o site da Kerouac, o blog da Kerouac, e vai encontrar também o e-book que a gente conversou e contatos para você precisar entrar em contato com a Kerouac. E eu vou deixar também alguns artigos sobre gestão financeira para você poder aprofundar mais ainda a sua pesquisa. Tchau, Nath! Tchau, Bruno. Tchau, pessoal!